Se todo campeão tem sua história, imagina só quantas histórias tem um cara que é campeão olímpico, campeão mundial, campeão da Copa do Mundo, tricampeão da Liga, campeão da Copa dos Campeões, 2 vezes campeão da Copa América, 4 vezes campeão sul-americano. Tem muita história pra gente ouvir nesse giro do Vicari, que é especial, porque além do Nauber, a gente vai conhecer também as histórias da Amanda Lee, esposa do ex-capitão da seleção brasileira e também uma super triatleta amadora. Então esse giro do Vicari tá muito bacana. Compartilhem, se inscrevam no canal, ouçam também treinando lá no podcast. Se vocês já estiverem ouvindo no podcast, corre pro YouTube porque tem muitas imagens dessas histórias fantásticas, tá bom? Então bom giro a todos, porque história desse cara é o que não falta, olha só. E realmente, Brunão, temos histórias. Né? Muitas histórias boas, histórias ruins, histórias engraçadas, histórias de todos os tipos. Ah, mas cara, acho que história ruim, cara, acho que história ruim faz parte, mas assim, o saldo é pra lá de positivo, né? O que vai ter de história ruim em alguém que é capitão da seleção e que ganhou tanta coisa, assim? O que tem de ruim nisso? Pois é aquela história da mentalidade, né? História ruim é um jeito de falar, mas eu sempre encarei tudo como capítulos que faziam parte de uma jornada vencedora. Então, assim, até tentava levar de uma forma mais leve possível para poder seguir sempre em frente, né? Agora, tem alguns draminhas aí, né? Tem algumas historinhas bem emocionantes, digamos assim. Você sabe de 2004, antes da Olimpíada, enfim. Aham. Aquilo ali, meu irmão, só eu e quem estava perto de mim sabe o que foi aquilo. E só Agora pra, passou, fala. só pra gente situar, então, dessa história, o quanto a Amanda faz parte? Porque daqui a pouco a gente vai para as histórias da Amanda, não só como atriz, mas como atleta também. Mas da sua história na seleção, o quanto que a Amanda faz parte? Ela só faz parte, cara, de um período bem difícil que foi em 2008, quando a gente se conheceu e que eu tinha acabado de ser cortado da seleção, para minha quarta Olimpíada. E aí foi aquela história. Eu ou iria para a Olimpíada, ganhar mais uma medalha, etc e tal, lindo, maravilhoso, mas acabei sendo cortado. Eu vinha de uma recuperação do ombro. E aí eu com a cabeça meio fora do ar, assim, solteiro na época, comecei a sair bastante. E quem eu conheço nessa história? Ela. E aí a coisa engrenou. Tá vendo, né? São males que vêm para bem. Se eu tivesse ido para a Olimpíada, talvez a gente nem tivesse aqui para contar essa história aí de 12 anos, 2 filhos, enfim, casamento super feliz. E é dentro dessa mentalidade, né, cara, que eu acabei de falar. Pô, a gente nunca pode encarar as coisas de uma forma negativa, porque a gente não sabe o próximo capítulo. De repente a gente dá um passo para trás aqui para dar dois para frente. E na vida pessoal foi aquilo que aconteceu naquela hora. Às Mas vezes, antes, assim, na época de Aham. 2004, eu não conhecia. A gente se conheceu em 2008. Mas às vezes tem isso, né, Amanda? Que acontece uma coisa ruim e aí a Simone fala muito pra mim, calma, que lá na frente você vai entender por que isso aconteceu. Eu encaro todas essas dificuldades como combustível para você superar alguma coisa, né? A vida não é um mar de rosas para todo mundo, cada um tem, né, o seu calcanhar de Aquiles, as suas dificuldades. Eu, particularmente, eu transformo essas dores, transformo esses sofrimentos, né, entre aspas, em combustível, em força, para eu poder seguir forte, seguir firme. Então, é mais um obstáculo, né? Mais uma força que você vai adquirindo. E o que na sua carreira e na sua história como atriz e agora vai também como atleta amadora, ou triatleta amadora, você aprende com o Nauber? Aprendo bastante coisa. Uma é esse lance da perseverança, né? O Nauber, ele não desiste de nada na vida dele. Tipo, você vê nos mínimos detalhes em casa. Se você tem sei lá, um problema técnico no som, ele não sai dali enquanto ele não resolve. Ele fica estressado, ele fica irritado, ele fica feliz, ele fica não sei o quê, mas resolve. E na carreira dele sempre foi assim, ele coloca um objetivo, ele coloca uma meta, ele vai reto, ele vai em cima daquilo ali. E consegue. Então, eu aprendo muito, eu falo isso para ele, a gente tem um grande exemplo em casa, né, de perseverança, de força,
que é admirável isso. Uhum. Mas isso, né, Alberto? Cara, Bruno, você nunca tinha me falado, olha só, em 12 anos ela nunca tinha me falado. Precisou vir aqui contigo para falar, olha só que lindo, olha Tá que vendo? E A quarentena deixa as pessoas sensíveis à beça, né? sensíveis, olha isso. deixa. Isso não é terapia não, hein, Alberto? A gente tá só conversando aqui, trocando ideia. Coisa, cara, Exatamente. parece uma terapia em casal. Ó. O Bruno é nosso novo psicólogo aí. Acho que eu vou abrir para esse lado também aí, né, para aprender como casal aí, como um ajuda o outro. Mas essa coisa de ser assim obcecado pela perfeição, eu acho que isso está muito nesses grandes atletas. Quando a gente olha assim, sei lá, vocês devem ter visto, não sei se vocês viram o documentário do Michael Jordan. Cara, o cara, não é? O cara, meu, é obcecado pela perfeição. Quando você vê o Guardiola ali, né, técnico, cara, o cara é obcecado por tudo, por cada detalhe. Eu tenho certeza que um capitão, um campeão olímpico tem isso também. O Bruno, eu não consigo enxergar o sucesso de um grande atleta ou de qualquer grande profissional se não for dessa maneira, né, cara? Foco é fundamental, a gente tem que saber o que a gente quer e a partir do momento que a gente quer, que a gente está decidido e definido, né, do que a gente vai buscar, da nossa paixão, o que a gente vai querer ser, a gente tem que, cara, botar toda a energia ali. E dentro desse espírito, dessa mentalidade, cara, de não desistir, de que os obstáculos, as situações não tão agradáveis que vão acontecer, serão somente capítulos de uma jornada que vai ser vitoriosa lá na frente. Então, assim, desistir, cara, no meu vocabulário, no meu dicionário, não existe. Desistir, e agora transferindo até para esse meu novo hobby, né, de ciclista amador, tem muito disso, cara, porque por uma dessas provas aí, eu não sou, assim, hoje em dia, cara, eu sou um atleta mediano, sou mediano para fraco, que eu não consigo treinar o que eu gostaria e tal, mas eu sei que a minha cabeça é forte. Então, quando chega no final de sei lá, de uma prova, de um final de uma etapa, aquela serra lá que já está todo mundo morto, que na última edição estava com a coluna travada, cara, ok, eu não vou pensar lá na frente, eu vou pensar em cada pedalada. Eu sei que assim vai me levar lá para frente, vai me fazer chegar lá. Não vai chegar, eu não vou chegar na velocidade que eu gostaria e que a minha cabeça está impondo, mas eu sei que eu vou chegar. Assim, é questão de filosofia e mentalidade de vida. Pode ser que os objetivos que a gente trace, a gente quer para agora. Eu vejo muito da juventude, nas pessoas hoje em dia isso, né? Muita falta de paciência, uma vontade de realizar as coisas aqui agora, nesse momento, e aí, se não é aqui agora, pum, desiste. Não, cara, tem que amadurecer, deixar as coisas acontecerem, porque quando acontece, quando a gente chega lá, se torna tudo mais prazeroso. Mas você, na sua cabeça, precisou mudar, sim, porque antes você era um cara que tinha o resultado e que era obcecado por isso, por ser o primeiro. De repente você tá tem uma outra mentalidade onde você vai ultrapassar, mas você também vai ser ultrapassado. Isso para um cara que sempre esteve ali na frente é difícil? Um pouquinho, porque quem é muito competitivo, e eu sou competitivo desde que eu me entendo por gente, né? Eu lembro quando eu brincava com meu irmão, que era maravilhoso. Meu irmão, cara, ele é do mercado financeiro hoje em dia, mas ele poderia tranquilamente ter sido um grande jogador de vôlei. Ele só não foi porque não era tão competitivo pro esporte quanto eu era. E eu brincava com ele na sala de casa, montava o barbante, jogava, não sei o quê, e a brincadeira era a seguinte, eu contra ele e só acabava quando eu ganhava. A brincadeira era essa, de tão competitivo que eu era. Então, assim, na minha carreira profissional como jogador de vôlei, o meu limite era o topo da montanha, era estar sempre entre os melhores. A minha busca pela excelência era em níveis, em limites lá em cima. Como ciclista amador, não, cara, não dá porque meu corpo não aguenta e lógico que eu tive que jogar um pouquinho para baixo. Agora, eu compito comigo mesmo agora. Eu quero subir a vista chinesa, vou subir em menos tempo. Quero fazer a prova, quero fazer menos tempo. E dessa maneira a gente vai se divertindo, porque assim, a competitividade não pode ser uma coisa pesada, uma coisa, sabe, difícil de carregar. Não, tem que ser uma coisa agradável, que estimule, como a Amanda falou, que seja um combustível. E isso sempre foi para mim. Ô, Amanda, e ele te cobra de resultado? Pô, você tinha que ter ido melhor? Não. O contrário, agora ela que me cobra. O que acontece? O Naubert, quando você perguntou isso para ele, eu fiquei pensando aqui, né? Ele leva assim essa competitividade com ele para onde ele vai. E hoje em dia, então,
é uma coisa assim, ele quer fazer uma prova, ele fala, poxa, eu não posso treinar muito, não sei o quê. Aí ele faz a prova. Aí ele não tem o desempenho tão bom quanto ele gostaria. Aí acaba a prova, ele fala assim, não, para a próxima eu vou treinar mais, para a próxima eu vou, que eu quero melhorar, eu vou fazer em menos tempo, pô, meu tempo foi horroroso. Beleza. Aí chega o momento do treino. Norberto, vamos treinar. Ah, não vou agora não. Não vou agora não, passei minha vida inteira treinando, tô cansado, faço isso por prazer, mas chega na hora da prova, ele fica pé da vida com ele mesmo, entendeu? Não, mas Vocês treinam juntos? Não. Ela treina, hoje em dia ela é muito mais disciplinada, muito mais focada do que eu. Mas ela esqueceu, né, de citar uma situação que hoje em dia é o que mais pesa para mim, que são a questão física, os problemas físicos que eu tenho. Hoje em dia, assim, eu tive que impor um limite mais baixo para mim, cara, porque eu quebro. Se eu treinar o quanto a minha cabeça quer, o quanto eu quero, eu sei que eu vou quebrar. Então eu tenho que jogar o limite um pouco mais para baixo, diante de todas as lesões de coluna, de quadril, 2 operações no ombro, joelho, tornozelo, tudo que eu tenho, cara, eu tenho que como é que se fala? Tem que dosar. Eu tenho que administrar e tenho que dosar essa minha carga de treinamento, senão não dá. E é bacana de ver, né? Porque a mentalidade do atleta não morre nunca. O corpo não acompanha, mas aí a cabeça quer ir, né? E fica naquela adrenalina e fica pé da vida com ele mesmo. Isso é muito interessante de se ver. Amanda, e no seu meio, como é que é? Porque assim, o Nauber, então, ele é ciclista, justamente por causa dessas limitações. Acho que para correr deve ser difícil, até pelo seu tamanho, né? Impacto, acho que, né, você sofre muito mais, né? E como é que no seu meio as outras atrizes te enxergam como como é que é? Atriz, atleta. Atleta. Então, eu não conheço nenhuma amiga ou colega minha de trabalho que faça triatlon, né, até o momento. E elas ficam muito se perguntando como eu consigo fazer isso. Eu tenho uma qualidade em mim que eu sempre tive desde pequena. Eu sou muito determinada. O que eu quero fazer, eu vou fazer. Independentemente se for difícil, o que quer que seja. Então, eu coloquei um objetivo na minha vida. E quando eu comecei a fazer o triatlon, me tirou de uma depressão pós-traumática de uma lesão que eu tive muito séria. Então, eu fiquei 1 ano e meio ali sem poder fazer nada e automaticamente eu fui, logo depois, comecei a treinar devagarzinho e entrei no triatlon. E eu comparo muito com a minha profissão de atriz, né? Me ajuda muito. Porque a arte, eu até falo uma frase assim, que a arte ela me liberta, ela me deixa viajar para onde eu quiser. E o triatlon, ele me traz para o centro, né? Ele me dá o equilíbrio e me dá força também que eu preciso, né? A endorfina, a atividade física, melhora tudo, melhora a sua concentração, melhora o seu rendimento físico, melhora o seu sono, a sua qualidade de sono. Isso não preciso nem falar porque é comprovado, né? Uhum. E com as minhas... Eu até fiz uma série que se chama Cinema Café e a gente filmou 15 dias diurnas e 15 dias noturnas. Isso significa que eu saía às vezes aqui de casa, eu via todo mundo treinando. Aqui, às 4 da manhã, 4h30. Eu falava, gente, e ninguém entendia. Tipo, que eu acordava bem, eu chegava bem. Então, na madrugada, ficava pilhada. Amanda, o que você tomou? Eu falei, não tomei nada. Eu treinei e tô aqui no gás. Sabe? É um combustível, te dá esse combustível, né? Para você suportar melhor a vida. Que provas que você já fez, Amanda? Eita, já fiz. Olha, nesses 3 anos eu devo ter feito aí umas 25 provas. Que legal. Ano passado eu fazia 1, 2 provas. Então, eu sou muito organizada, né? Então, eu tenho todo ano, todo começo de ano, eu fecho a planilha de janeiro a dezembro, de todas as provas que eu vou fazer. Fiz o Letap, a primeira vez que eu fiz uma prova de ciclismo foi no Letap. Aí acabei a prova, eu fiz o meio, né? Devia ter feito inteira. Acabei a prova e falei, por que eu não trouxe o tênis para correr? Eu pergunto pro Nauber, eu acabei assim,
putz, não dá. Eu deveria ter ido além. Eu fiquei meio insegura, porque eu nunca tinha feito, né? Mas esse ano eu vou fazer o inteiro. E mais um motivo para ele treinar. Ele vai fazer em 4:15, eu devo fazer em 4:10, 4:05. Mentira. Deixa ela chegar naquela subida do Machadinho lá. Ali, ó, guarda para aquela subida ali. E depois ainda tem a serra, depois ainda tem a Serra Velha. Eu fiz Rio Triathlon, fiz o Tri-Day, fiz que legal. para Niterói. E agora eu tenho o meio Iron dia 27 de setembro, que é a minha prova do ano. Né? O foco. Então, mas isso daí, acho que você deve ser que nem eu, porque você tá vendo aqui, eu guardo as minhas medalhas aqui, tem as medalhas da Simone, tem as minhas aqui, a gente guarda com o maior carinho. E o Naubert deve guardar essa também, do Letap, dessas provas, que assim, você deve ter essa mesma sensação que a gente, porque você olha para essa medalha, você lembra quanto você sofreu naquela montanha, né? Quanto você, né? Mas ao mesmo tempo, cara, você tem uma medalha olímpica, que é outro patamar, né? Como é que você olha para uma medalha e para outra? Cara, essa é uma ótima pergunta, Bruno, porque as pessoas sempre gostam de perguntar o seguinte: mas qual a competição que você mais importante, o título mais legal que você ganhou, não sei o quê. E eu costumo falar, olha, não tem. Cada título, cada medalha tem a sua história e tem sua importância. É dessa maneira que eu vejo. A medalha olímpica assim, é o auge da minha carreira, o auge da minha profissão na época, e algo assim que não foi só uma competição esportiva. No meu caso, teve toda uma história dramática que envolveu uma recuperação de cirurgia e toda uma carreira, né? Porque já era a minha terceira Olimpíada, e eu fui ganhar a primeira medalha justamente na terceira Olimpíada, e graças a Deus de ouro, vindo de uma cirurgia, enfim, tem toda uma história para poder contar. Da mesma maneira, cara, há uma medalha de chegada no Letap ou em outra prova de ciclismo. Tem toda uma historinha ali por trás, são 100 e tantos quilômetros, são 4 horas e meia. É um esporte completamente diferente do que eu estava acostumado a fazer. Vôlei é um esporte totalmente anaeróbico e que o seu foco é em ações coletivas, o foco é na bola, né? Você fica ali ligado na bola, a sua forma de se concentrar é sempre olhando para a bola. E, de repente, eu escolho um esporte que não tem nada a ver com vôlei, que estou eu, minha bicicleta, e minha cabeça ali, né, cara? Vários sentimentos, vários pensamentos, várias coisas, durante 4 horas e meia, 5 horas. E principalmente, no meu caso, as dores, porque é literalmente sofrer durante algumas horas em cima de uma bicicleta. Então, assim, cada medalha, cada prova, cada campeonato tem um sabor especial. E eu não gosto de... Lógico que uma medalha olímpica, uma medalha de um campeonato mundial, tem uma importância, uma relevância maior. Mas a história por trás dessas competições, cara, todas elas são especiais. Mas, Amanda, deve ser legal ter uma medalha de ouro em casa, assim, hein? Quando você quiser, você vai lá dar uma olhada para ela, assim, hein? Não é? Pô, muito, né? Porque ainda mais a gente que faz esporte, né? Isso, olha. Olha que legal. E ela que montou esse acrílico para mim aqui, cara. Quando a gente se conheceu, minha madrinha... Você acredita? Eu não sou muito ligado nessas coisas de uniforme, de medalha. Tava tudo meio bagunçado. Aí ela arrumou. Olha que legal. A medalha olímpica merece um destaque, né? A medalha olímpica, e ele tem uma outra coisa que eu acho o máximo também, né? Que eu acho que para um atleta também é um reconhecimento e tanto, que é o Hall da Fama. É o anel do Hall da Fama e a placa do Hall da Fama, que está eternizado ali também para sempre, né? Então você imagina, eu falo, eu sou uma atleta frustrada. Você é atleta frustrada? Olha, é especial isso mesmo. Mas você é uma atleta frustrada, Amanda? O que acontece? Eu comecei jogando handball, né? Então eu fui federada, eu jogava mesmo. Então eu tinha todo o biotipo, tudo para fazer. Só que eu tive um problema muito sério no joelho. No meu joelho esquerdo, que é o joelho de base. Tá. Eu falo que não era para ser, né? Porque eu acho que se fosse para eu ser atleta, eu teria enfrentado, do jeito que eu sou determinada, eu teria enfrentado esse problema, teria operado. Mas o medo, né, de uma cirurgia, e por eu ser menor, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, né? E treinava igual gente grande. Mas aí não fui. Mas o triatlon, ele me traz isso, né? Ele me alimenta nisso.
a Uhum. competitividade comigo, a adrenalina da prova, né? Bruno, você cruzar o pórtico depois de nadar, pedalar É. e correr, cara, tem sensação melhor que aquilo? Não, não tem. Não tem. Gente, O Bruno você já fez Iron Man, né? Ou Eu fez, fiz, eu fiz. Eu, já, eu fiz ele já 2 vezes. duas vezes Agora Iron eu Man. vou mostrar. Agora eu vou mostrar aqui. Por favor, cara, quero ver. Aqui, ó. Peraí. Tem algumas medalhas aqui, ó. Mas, ó, essa daqui foi do primeiro Ironman, ó. Que foi Tá. na Flórida, em 2009. E essa daqui é do Ironman de Florianópolis, 2012. Não, Tá vendo? que Então maravilha. são duas aqui. Aí tem outras de meia também, né? Mas essas duas são as Porque mais, Iron vai, Man eu não especiais, penso em assim. fazer. Iron Oi? Man eu não Não, e penso até em em fazer. cima daquilo que o Nauber falou, né? Pra gente amador também, né? Porque, por exemplo, essa medalha aqui, ó, foi a primeira que eu ganhei. Sabe aquelas competiçõezinhas de natação de, Sim, tipo, 25 metros, assim? sim, Mas, sim. cara, é a minha história, porque, assim, era aquilo do teu pai te levar na escolinha de natação, de estar a família torcendo pra você, e acaba tendo o mesmo valor do que um Ironman, assim, né? Exato, é. São conquistas, né? As conquistas são individuais e tem um Exato. peso individual para cada um na sua Agora, vida. ô Nauber, o quanto você lembrou aí da sua contusão? Então, acho que foram ali 5 meses, né? Mais ou menos isso, daquela 5 meses. indefinição de vai para a Olimpíada, não vai, e não sei quanto tempo e quantas horas e horas de fisioterapia, e deve ser algo muito dolorido. O quanto essa história transforma a medalha mais saborosa? E o que foi mais difícil naquele momento? Cara, foi uma forma diferente de se conquistar uma medalha olímpica, né? Porque 6 meses antes da Olimpíada, eu tinha um planejamento na minha cabeça que era ser campeão olímpico como capitão titular, como jogando todos os jogos, coisa que tinha acontecido nos últimos 10 anos da seleção, né? Eu já era titular, capitão há bastante tempo. E aquele era o meu planejamento. Só que no esporte e na vida também, né? Muitas vezes acontecem coisas que a gente perde totalmente o controle. E, enfim, tive que mudar rapidamente a chave aqui na minha cabeça, porque eu não tinha tempo a perder, cara. Quando eu soube da lesão, quando eu soube da gravidade da lesão, eu tive que voltar da Itália às pressas, eu me machuquei lá na Itália, e aí já cheguei, já fui direto para São Paulo operar. E aí, a partir da cirurgia, assim, foi traçado um outro planejamento, né? Um planejamento de recuperação, que foi algo, eu posso definir como algo insano, Bruno. Algo insano. Se é insano fazer um Ironman, esse que você fez aí, cara, que, pô, por sinal, seria o meu sonho hoje em dia, mas eu não tenho a mínima condição física de fazer, porque eu acho assim, minha cabeça estaria muito preparada, mas o meu corpo realmente não dá. Vai fazer o sprint. Pois é, o sprint dá para fazer, uns 5 quilômetros eu não consigo correr. Mas assim, naquele período, cara, o que foi planejado, né, para reabilitação foi totalmente insano, porque eu tinha que ficar imobilizado durante 6 semanas no ombro, né, só com a tipoia. E normalmente nessa cirurgia você fica 4 semanas. Eles botaram 2 semanas a mais justamente para cicatrizar muito a lesão, né, o lugar da cirurgia, para eu poder forçar mais na fisioterapia. Então, quando eu comecei a fisioterapia, cara, eu lembro até hoje quando eu tirei a tipoia, assim, não existia ombro, não existia força, não existia nada. O meu ombro era um pedaço de pau aqui que não se mexia. E com muita dor. Então, se eu fizesse um movimento mínimo no ombro, doía, mas doía muito. E aí, assim, até recuperar os movimentos, fazendo um movimento passivo, recuperar os movimentos para depois ganhar força, para Isso depois quanto ganhar tempo confiança. da Olimpíada? Essa de tirar, quanto tempo tava assim da Olimpíada? Ó, eu fiz a cirurgia no dia 21 de março. Eu fiquei 6 semanas aí, então no início de maio eu comecei a fisioterapia. A Olimpíada a gente começaria no início de agosto. Nossa. Mas foi dado o tempo de recuperação para mim de 4 meses, porque eu precisava treinar um pouquinho para o time ainda. Então, do momento em que eu comecei a fisioterapia até estar totalmente recuperado, tinha 2 meses e meio. 2 meses e meio. E aí foram 3 semanas, 3 sessões de fisioterapia por dia, 7 dias por semana, uma dor inacreditável.
cara, e era o que eu tinha para o momento, é o que eu costumo falar, que eu falo direto aqui em casa, né? Quando a gente pensa em reclamar, em se lamentar de alguma coisa, peraí, é o que tem para agora? Então vamos embora, não adianta. Tem dois caminhos que a gente tem que seguir, né? Ou a gente fica chorando, lamentando, ou a gente vai para frente e encara. Foi dessa maneira que eu encarei, cara. Encarei e assim, entre sessões e sessões loucas de fisioterapia, tudo acabou dando certo. E com 4 meses eu cheguei no médico que me operou, o doutor Sérgio Squer, que é de São Paulo, ele me liberou. E o engraçado, Bruno, olha só como ele foi sábio, como ele foi sábio também, porque de 15 em 15 dias eu tinha que fazer consulta nele. Ele que daria o aval ou não se eu poderia me recuperar. E ele nunca fez um comentário elogioso em relação à minha recuperação. Todas as vezes que eu fui, ele, cara, não tá bom, precisa melhorar. Olha só, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá, não sei o que e tal. Ele, com a sabedoria dele, ele não queria que eu simplesmente relaxasse um dia sequer. Sabe? Ele fala, não, vai estar no caminho, mas precisa melhorar, tá? Isso aqui tá faltando, isso aqui. Quando chegou aos 4 meses, cara, ele fez todos os testes, ele me deu um abraço, assim, eu me lembro até hoje da sensação, sabe? Dele, cara, nunca vi algo parecido, vocês todos estão de parabéns, é uma vitória coletiva, eu estou muito orgulhoso de vocês, de todos vocês, vai lá, vamos ganhar essa medalha. Foi o primeiro sorriso mesmo, sabe, que ele me deu em todo aquele tempo. E dali, cara, até o Ouro Olímpico, né, foi só alegria, porque eu vi a Olimpíada de uma forma diferente, eu joguei pouco, eu não tinha condição de jogar, não tinha, mas eu queria estar ali, eu precisava, eu merecia estar ali, eu sabia que eu merecia estar ali. Então, assim, vivi a Olimpíada de uma forma um pouco diferente, mas que valeu muito, muito, muito a pena, porque virou uma grande história de vida, não só uma história esportiva. Virou, até porque você teve, assim, uma coisa sua ali, né, de dedicação, de entrega sua, teve esse apoio também apoio não, né, essa base toda da medicina, que é fundamental, do médico que você falou, doutor Sérgio, Sim. mas, assim, acho que você recebeu uma confiança do grupo e do Bernardinho, que acho que isso foi muito grande, né? Fundamental e assim, não dá para contar aquela história e falar só do meu mérito em recuperar. A primeira grande dose de incentivo eu recebi quando eu falei com o Bernardo, assim que eu me machuquei, que assim, o mundo desabou, né, quando eu vi aquilo ali. E aí eu liguei para ele tinha todo o direito de desistir de mim, ou de me cortar, sabe? Porque realmente era difícil. E aí ele falou, não, cara, a gente não vai desistir não, eu não quero que você desista, porque nós não vamos desistir, o que puder ser feito a gente vai fazer. Pô, aquilo foi a dose de esperança que eu precisava, sabe? E eu não queria decepcionar. Eu falei, cara, eles estão montando isso tudo aqui para mim. Eles montaram uma comissão técnica à parte para me tratar. E, pô, eu não podia fraquejar, não podia desistir, não podia decepcionar. Sabe? Eu tinha esse compromisso comigo também. Então foi uma vitória coletiva, cara. Quando a gente se recuperou, pô, foi comemoração total. E do grupo também, cara. Porque você imagina só, Bruno, no campeonato mais importante do ciclo olímpico, de repente o capitão do time titular absoluto tal se machuca, né? Poderia ser um baque muito grande e não foi, cara. Os outros caras, assim, Giovanni, Giba, Ricardinho, Sérgio, todo mundo me carregou no colo. Posso falar que eles me carregaram no colo ali, cara. Eles falaram, não, fica na tua, toma conta aí do seu ombro, que do time a gente está tomando conta e vamos embora. Então ali eu vi que, assim, apesar de eu ser o capitão, tinha outros caras tão líderes quanto eu. Acho que foi o maior mérito daquele time. E uns caras mais jovens que também assumiram, assim, uma responsabilidade. O Dante, por exemplo, né? Cara, o cara também ali, de repente, cair no colo dele e assumir a bronca, né? Foi o que você falou. As pessoas, agora, né, as pessoas lembram do Dante, titular absoluto da seleção, tricampeão mundial, campeão de tudo, fenômeno, um dos maiores da história. Mas naquela época, lá em 2004, ele era um garoto, cara. A gente disputava a posição e eu jogava sempre, porque eu era mais experiente. Só por isso, porque eu era mais experiente. Eu sabia que assim, o potencial estava todo ali e que quando ele tivesse a chance, ele iria aproveitar. E foi o que aconteceu. Mas imagina assim, o peso para ele, né? Então eu queria ir para a Olimpíada e entrar em algum jogo, lá como aconteceu no jogo com a Itália na primeira fase, que eu acabei entrando, o Brasil ganhou e tal, para mostrar para o grupo e para ele que, ó, pode ficar tranquilo aí, cara. Joga, mete a mão, porque eu estou aqui te dando suporte, se precisar eu entro, depois a gente reveza. Isso ia dar uma tranquilidade grande para ele. Então,
analisando assim, vários personagens e vários aspectos daquele ano, cara, foi totalmente especial, não só do ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista de vida. E hoje em dia a gente se encontra e celebra aquilo tudo, isso que é o mais legal. Ô, Amanda, e assim, ouvindo essas histórias, vocês têm dois filhos, né? Acho que os dois, eles estão, eu não sei a idade, mas eles estão entrando em adolescência já? A Rafa tá com 10, faz Tá. 11 agora, em outubro, e o Vitor tá com 7. Tá, eles são pequenos, mas assim, os dramas deles são tão pequenos, né, em relação a tudo que a gente já viveu, né, e acho que passar um pouco dessas histórias, acho que como pai, mas como mãe para eles, também deve ser uma ótima lição, né? Porque eu acho que com os filhos a gente revive muitas fases da vida, né? A gente vai relembrando momentos em que a gente passou por aquilo. E para a gente já se torna mais fácil, que para eles é o caos ali, principalmente para a minha de 10 anos, que vai fazer 11 anos. Daqui a pouco ela vira uma mocinha, né? E as coisas, tá tudo muito rápido. Na minha época, não era tão rápido assim, né? Eu, com 10 anos, eu brincava de boneca ainda e ela não brinca mais. Já é uma pré-adolescente. Então, e mostrar... Eu acho que na educação dos filhos, o principal é o exemplo do que você faz, né? Suas ações. Não adianta muito você falar, não bota o pé no sofá e ele vê o pai botando o pé no sofá. Então, não adianta. Então, isso está tão latente, né, na gente, na história dele, na minha história, né, da força, da perseverança, né, guardado as devidas proporções, cada um no seu caminho, que não tem como eles fugirem disso, sabe? Uhum. Então, e a gente passa, tanto que foi reprisado no Sport TV a conquista deles, né? Aquele jogo da Itália que o Nauber entrou, a primeira vez que ele entra, lesionado, depois desse drama todo, né? O jogo com a Itália, que o Brasil estava perdendo, e aí ele entra, e aí as crianças olhando, assim, era uma festa como se fosse ao vivo, né? Principalmente o Vitor olhando, papai! Aí ele errava alguma coisa, mas papai, não era para ter errado, tem que ganhar. Calma. Eles têm isso, principalmente o nosso menino, ele é muito competitivo. Anota o nome dele. É o espelho do Nauber. Mas ele vai ser jogador de vôlei? Não sei de quê. Não sei de quê, mas assim, ele tem muita habilidade. Ele vai ser grande, cara. Ele já é grande com 7 anos. Ele tem muita habilidade com bola e é muito competitivo. Se ele não for atleta... É igual a ele. Porque algo bem melhor aconteceu no meio do caminho. Tem que jogar, ele joga com a irmã. Eu falo, Nauber, eu tô vendo você e o Márcio pelas histórias que ele conta, que o Nauber me conta. Porque ele só pode parar de jogar se ele ganhar. Sim. Se ele perder, nossa... Agora, nessa de jogar, ganhar, a gente pensa na carreira do Nauber muito na seleção, mas assim, cara, em clubes você jogou em vários, né? Mas assim, você jogou no Banespa, que é sempre uma referência para o vôlei. Você jogou no Flamengo, isso deve ser especial para você, queria saber. E jogou no Macerata, que também é uma referência mundial, né? Então, assim, em clubes você tem, assim, acho que talvez jogou no Japão também, né? Mas esses três acho que são muito simbólicos, né? Tem alguns outros também, né? Assim, eu tenho a sorte, Bruno, de ter jogado em times, em grandes projetos que se mantiveram, que se mantêm até hoje, com exceção do Banespa, infelizmente, que acabou com o projeto. Eu joguei no Minas, a minha primeira experiência como profissional foi no Minas, que é um baita de um clube, eu não poderia ter começado num clube melhor. Antes disso, joguei no Flamengo, todas as minhas categorias de base, e que para mim foi totalmente especial, né? Nem sou rubro-negro, né? Então, assim, dos 13 aos 17 anos, Bruno, eu jogava. Eu não sei se você conhece a sede do Flamengo na Gávea. Não sei se você já veio. Eu não conheço, eu já passei fora, mas por dentro assim eu não conheço. Então, só para você entender, tem aquela arquibancada do estádio de futebol e o ginásio é ali de baixo. Então, eu treinava naquele ginásio, eu treinei durante toda a minha adolescência ali, todas as categorias de base. E no momento em que o futebol do Flamengo estava muito forte, foi em 87 o Flamengo foi campeão brasileiro, 92 o Flamengo foi campeão brasileiro, todo aquele período ali, o Flamengo era muito forte. Então a gente treinava e eu saía de lá e ia para a arquibancada, ver o Júnior, ver o Zico, ver os caras, e os caras treinavam na Gávea ainda, não tinha CT, né? Então, assim, as principais histórias da adolescência, cara, estão todas ligadas ao esporte, todas ligadas ao Flamengo, ligadas aos meus amigos do vôlei, não tenho nem tantas lembranças do colégio.
Você vê como o esporte foi forte na minha vida, né? E aí, assim, Flamengo, Minas, o Banespa foi super importante. Montanaro é um cara que eu levo como uma grande referência de vida para mim. Tive as minhas experiências na Itália, que foram fantásticas. 4 anos no Macerata, que se transformou em Civitanova, que é o melhor time do mundo atualmente. Então, peguei a transição de time mediano para time grande. As primeiras vitórias da história do clube foram no momento em que eu e outros jogadores chegaram, então é super marcante isso tudo. Joguei no Japão, baita experiência de vida, enfim, e encerrei no Minas de novo. Comecei profissionalmente no Minas e encerrei meu último ano no Minas. Eu não tenho do que reclamar, Bruno. Acho que a minha carreira foi assim, muito recheada de grandes momentos e eu tive sorte, sabia, de ter sempre jogado em projetos sérios, com pessoas sérias que me ajudaram demais. Uhum. Amanda, ele é mais rubro-negro que você? É. É O mesmo? Vitor e a Rafaela são mais. São Eu mais. acho que o Vitor é mais. O Vitor é mais. Vocês sabem que outro dia eu fiz aqui entrevista com o Zé Aldo, né? E, cara, Eu vi, eu vi. você viu, Eu então? vi. E o Zé Aldo, cara, o cara ganhou já cinturão do UFC. Eu falei pra ele, não deve ter nada pior no esporte do que você tá num octógono ali, né? Pra disputar um cinturão. E aí ele falou assim, a maior emoção da minha vida depois da minha filha, no nascimento, foi quando eu tava Final da Libertadores. na final Eu da vi. Libertadores. Que maluquice, cara, pra vocês. Total. Ali sem palavras. Inacreditável. Cara, e mais uma vez, né, Bruno, a gente resgatando a nossa infância, a nossa história. Porque, pô, sabe quantos anos eu tinha quando o Flamengo foi campeão mundial, em 81, campeão da Libertadores mundial? 7 anos, mesma idade do meu filho agora. Porra, eu poder comemorar com o meu filho, cara, na mesma idade, foi exatamente. Eu tive o Vitor com 38 anos, 38 para 39, justamente o período em que o Flamengo não venceu a Libertadores. E vencer daquele jeito, cara. Daquele jeito. E o pior é ter que fazer transmissão em seguida. Tive que fazer transmissão em seguida de jogo de 5-7. Minha voz, ó. Você tá brincando? Teve Não, jogo fodeu. depois? Fui direto, cara. Invadi programa lá, de camisa do Flamengo. Mas vocês não estavam assistindo juntos, então? Estávamos. Ah, estavam? Olha, tem uma coisa do Nauber que é o seguinte: quando começa campeonato importante, principalmente assim, campeonato finais, independente, que seja, a gente tem que assistir no mesmo lugar que assistiu o primeiro jogo, que ganhou, com a mesma blusa, sentados no mesmo lugar. Então, esses jogos todos do Flamengo, eu falava, vamos no Maracanã! Não vamos no Maracanã, porque a gente assistiu aqui em casa, só nós 4, com aquela blusa no sofá. Era assim. Uhum. Bom, deu certo, né? Mesma camisa e assim, Flamengo perdendo de 1-0, as crianças chorando, desesperadas. Eu também. Nós desesperados. Mas assim, não, calma que vai dar tudo certo, o Flamengo vai virar. Ele assim, tipo, o Flamengo vai virar que vai dar tudo certo. Pô, eu achava que já tinha ido pro brejo. E acabou virando daquele jeito, foi incrível. Acho que foi uma das maiores experiências que nós tivemos juntos, em 12 anos juntos. Acho que foi uma das experiências mais maravilhosas que nós vivemos. Das crianças. Eu acho que tá no pódio, está a medalha de bronze, o nascimento deles e aí depois da vitória do Flamengo. Eu acho que depois disso até o Bruno ficou um pouco meio rubro-negro também, tenho certeza. Todo mundo ficou um pouco, né, Bruno? Na hora, quem não ficou, hein? Porque a gente eu tava numa corrida no interior, que ia ser aqui em São Paulo, numa corrida em Mogi das Cruzes, lá da Under Armour, e era no domingo cedo, a gente tinha ido no sábado. E eu tava assistindo ali ao jogo, né, claro, com a Simone também, e vendo, aí sabe aquela coisa assim, deu 40 minutos do segundo tempo, eu tinha que fazer, né, também ali pro meu Instagram, eu tava com a postagem pronta do que tinha sido o jogo e do que do Flamengo tinha perdido e o River, sabe? Tava pronto, foto, sabe assim, Amanda? A foto ali já selecionada, a postagem, só o publicar, só isso. Bruno, detalhe, você estava como jornalista e imagina os milhões de seca-pimenteiros, secadores que estavam ali, ó, com o dedinho aqui, só para dar memes prontos, toda a sacanagem isso. que a gente ia arrumar. Aquele meme do Gabigol com a mão na taça, assim, no começo da coisa, né? Isso aí é clássico, tocando a mão assim na taça. Ô, Amanda, você falou, já pra gente
agradecer aí a participação de vocês. Pô, foi muito especial, muito legal. Mas você falou da sua prova, que tá chegando, certo? Mas na parte de atriz, onde a gente vai te ver mais? E, então, parte de atriz, voltei a atuar, né? Eu tirei uns 3 anos sabáticos depois que o Vitor nasceu, questionei várias coisas, mas agora voltei. Tenho essa série que vai estrear, não sei ainda quando, que é o Cinema Café. E tenho esse outro projeto, que já não é mais um projeto, que a gente já está trabalhando nele. Vamos começar a filmar daqui a uns 15 dias. Já estou trabalhando dramaturgia e em breve, na primeira semana de agosto, já vai ter coisa rolando por aí. Que legal. Então vou marcar aqui as redes também para o pessoal seguir a Amanda, atleta, e profissionalmente também atriz, né? Porque o pessoal que me segue mais é do esporte, então para conhecer também a sua profissão aí também. Nauber, obrigado, viu, cara? Acho que na ideia de contar aí grandes histórias, acho que você tem muitas, e nesse tempinho que foi curto aí para tantas conquistas e histórias, acho que a gente conseguiu passar bastante coisa legal. A história que não falta aqui, história que não falta aí também, né, Bruno? Depois eu quero saber melhor aí todas essas suas histórias de bastidores como jornalista, mas de triatleta também. Fico imaginando um cara no meio do Ironman, na 8ª hora de Ironman, que passa na cabeça do cara. Quero saber disso tudo. E em breve, certamente, a gente vai se encontrar, né, para fazer aquele pedal. O etapa esse ano está confirmado, então vamos ver se eu consigo chegar um pouquinho mais próximo de você nesse ano aí. Você é ligeirinho, você sobe fácil, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu vou me esforçar um pouco para diminuir essa distância. Cara, valeu, grande abraço e vamos nos falando, cara. Vamos junto aí. Valeu, obrigado, abração para vocês. Obrigada, beijo. Valeu, tchau. Tchau, tchau.